nós. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na Quebrada, no Papo no Auge, na Quebrada, que volta depois de uma breve pausa, né? Esse é um quadro do nosso podcast, o Papo no Auge. Estamos no episódio número 9 e nesta quebrada eu não estou hoje com meu amigo Silas, que neste exato momento está viajando para a Argentina para fins acadêmicos. Porém, ele está aqui em sintonia conosco e o Papo no Auge na Quebrada de hoje é muito especial e conversa com Juliana Gonçalves, fundadora do Instituto Rebu, uma organização com sede em Manaus e que combate vulnerabilidades sociais com recorte de gênero por meio do empreendedorismo, educação e sustentabilidade. Juliana é administradora, possui MBA em inovação pela UFSCar e é especialista de gênero com experiência em projetos sociais e de diversidade. Sem dúvidas, um papo no auge na quebrada potente que discute equidade de gênero. Juliana, bem-vinda aqui ao Papo no Auge na Quebrada. A ideia de convidar o Instituto Rebu se deu no dia em que eu vi vocês na final, né, do Prêmio LED da Rede Globo neste ano. Eu fiquei impactado, confesso, pela força do projeto de vocês e pela missão do mesmo, tá? E aí eu queria saber, conta pra gente, por favor, o que é o Instituto Rebu? Qual é a história por trás, né, dele? Quem faz o Instituto Rebu acontecer? Qual é o tamanho do impacto gerado pelo Instituto? Bem-vindo aqui ao Papo no Auge na Quebrada. Obrigada, eu estou honrada de estar aqui no Papo no Auge, com o Saulo aqui, muito gente boa, já adorei estar aqui nesse papo que fica mais descontraído, né? Então, muito, muito obrigada. Estou honrada e eu carrego, né, como você trouxe, eu carrego um time aqui para estar falando, que é uma responsabilidade muito grande, que hoje a gente está com 24 voluntários e voluntárias dentro do Instituto, e eu fico muito feliz mesmo, porque a gente é um instituto muito recente, a gente tem um ano ali, agora a gente está fazendo 1 ano e 3 meses, então é tudo muito novo. Então, obrigada aí mandar um beijo, né? Pode? Mandar um beijo para os voluntários e voluntárias que acreditam tanto no Instituto e estão sempre aí ajudando a gente a crescer. E aí, contando um pouquinho de como tudo começou, nem sempre começou, né, com os 24 voluntários. A gente começou, primeiro um pouquinho de mim, que sou cofundadora, que veio eu vim do interior de São Paulo, mas eu morei em Manaus, né, agora eu fico assim, em Manaus, São Paulo, né, nessa rota, mas por um período que eu estava muito mergulhada, trabalhando com gênero, desigualdade social, e no final da pandemia, vem dessa necessidade que vinha da comunidade, exatamente, as mulheres pediam os absorventes ecológicos e descartáveis. Às vezes elas nem conheciam o ecológico, mas elas queriam R$5, pelo menos, sabe? Ela pedia às vezes com vergonha, quero R$5. E aí a gente foi atrás de arrecadar o descartável, na época ainda arrecadamos, fizemos todo um mutirão com coletivos. E aí eu tenho uma foto minha, antiga, né, que mostrava todos esses absorventes numa sala. Então, eu queria que vocês, até quem está aí, imaginasse um pouco disso. Imagina um monte de absorventes na sala, 1.500 absorventes, pacotes, né, de absorventes na sala. E aquilo me impactou muito, assim. Até me arrepio toda vez que eu lembro, porque eu olhava e falava assim, imagina isso no meio ambiente, porque nada disso é reciclado. E isso só vai suportar para 1.500 mulheres por um mês. No mês seguinte, é isso, no outro mês, no outro mês, no outro mês. E aquele montante de plástico, eu nunca vou conseguir escalar esse projeto. É um projeto que eu só ia atender 1.500, não só, né? É muita gente, mas não tem como escalar, porque eu estou sempre precisando. Então, foi quando eu me juntei com a Emily Manauara, né, que é cofundadora do Instituto, comunicadora, e a gente estruturou um projeto junto com a comunidade. É sempre importante que a gente tenha a frase, né? Solução vem da comunidade, porque desde o início, o primeiro projeto foi junto com a comunidade. A gente viu essa necessidade, viu que já se usava o paninho e que a gente podia oferecer uma opção melhor, ecológica, que trouxesse renda, já que ninguém vendia ali em muitos bairros em Manaus. Então, a gente pensou, bom, vou trazer renda, vou trazer uma novidade, vou trazer algo que é sustentável e vou trazer também a educação menstrual, porque é um tabu, né? Como é que eu vou falar disso? Que se ela estava com vergonha de pedir o absorvente, imagine falar sobre o assunto. Então, também tinha essa parte da educação. E foi aí que surgiu o Rebu, a partir desses 3 pilares, que é educação, empreendedorismo e sustentabilidade.
esse foi o projeto que você comentou, que a gente na Globo, então a gente rodou ele tanto em Manaus, e aí deu tanto sucesso que a gente foi levando ele para mais 6 estados, então mais um que foi no Pará, aí a gente passou pelo Maranhão, também passamos pelo Piauí, Fortaleza, e fechamos agora em São Paulo. Por enquanto não temos novos, a gente já tem muito trabalho aqui para manter. Esse projeto é o projeto que tem maiores números, a gente já conseguiu atingir 750 pessoas, e todo mundo que recebe o absorvente recebe a capacitação. A gente não doa sem a capacitação, sem entender, né, para que serve, né, porque a qualquer momento, se ela não entender, se ela nunca viu, né, ela pode vender, ela pode jogar fora. Então a educação é muito importante, entender, assim como eu estou explicando por que eu estou substituindo o descartável, eu também precisava explicar para ela, né, ser transparente, isso também é muito importante, e é algo que a gente preza no Rebu. Aí a gente apareceu na Globo com esse projeto, a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas e aí a gente se institucionalizou, porque a gente entendeu que não é só esse problema. Antes fosse, né, só esse problema, mas tem muitos outros problemas de gênero e vulnerabilidade social dentro da comunidade, e em Manaus especificamente, onde a gente atua hoje, e a gente foi expandindo o projeto. Muito massa, muito massa. Me bateu uma curiosidade aqui, não estava no meu roteiro, mas eu vou perguntar por que o nome Rebu? Opa! O Rebu, ele vem da época da fita, né? Então, os antigos, de rebobinar as nossas ideias. Vamos mudar. E muito pensando nessa ideia assim, eu sempre usei o descartável, eu sempre fiz de uma forma, mas será que eu não posso pensar em prol do meio ambiente? Eu não posso pensar em prol do bem da humanidade, né? Então, a gente mudou pensando nisso, né, na fita lá, de rever. E tem uma curiosidade também, para quem é mais teórico, né, já que você falou do pessoal da academia aqui, que o U, ele vem da teoria U. Eu sou uma estudiosa da teoria U, e na época que a gente estava com o projeto no papel, eu estava estudando muito teoria U, e o Otto Scharmer, ele fala muito sobre isso, quanto a gente precisa rever, reinventar as coisas, reinventar o sistema, não só talvez um projeto, mas o sistema. E eu pensei tanto no Rebu, eu falei, eu vou colocar o U, né, em homenagem à teoria U, e a gente utiliza muito dessa teoria. Que sacada massa, hein? Mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Essa é a pegada. Você falou em tabu, tá? Fazendo a rima aí, o U, né? Por que é tão importante a gente discutir pobreza menstrual, levar esse assunto para dentro das quebradas desse Brasil? Por que conscientizar as pessoas sobre o acesso igualitário ao absorvente? E por que isso ainda é tabu nesse país? Olha, primeiro eu gosto de falar muito do sustentável. As pessoas da classe média, classe alta, são as que têm acesso aos produtos sustentáveis. Então, levar isso para a comunidade é muito importante, de mostrar que as coisas estão evoluindo e que eles podem ter acesso a esses produtos. A questão da dignidade menstrual, por quê, né? A gente fala de um assunto que só virou notícia em 2021. Se você reparar, antigamente ninguém falava muito desse assunto. Porque o primeiro relatório que sai da ONU foi exatamente em 2021, aí teve o veto, né, do Bolsonaro referente à distribuição, a primeira distribuição, e depois foi se desenvolvendo, houve uma mobilização. Tudo isso só aconteceu, essa mobilização, depois que houve relatos, então a importância da academia, a importância de tudo isso. Por quê? O problema sempre esteve aí. Desde quando a mulher existe, ela menstrua, né? Senão ninguém ia existir, né? A humanidade, vamos combinar, para estarmos aqui, a mulher deve ter menstruado pelo menos uma vez na vida. Então, e aí disso, ela foi meio que escondendo, não quer falar sobre o assunto. A gente também tem muitos relatos de textos, livros, inclusive livros de médicos no Brasil, que falam que é impuro, que é sujo, vamos parar de usar. E aí, quando vem o auge, né, contando um pouquinho de história, o auge dos hormônios, do anticoncepcional, não, vamos todo mundo tomar anticoncepcional para parar de menstruar, não vamos falar nesse assunto. Só que enquanto a gente não está falando e quem tem acesso a esse recurso,
está vivendo bem. E quem não tem está sofrendo calado. Então, quando eu estou falando, né, de que pobreza menstrual é um assunto que eu preciso de dignidade, é porque essa mulher, além de estar na pobreza, ela está sofrendo calada. E é diferente, gente. Não tem como falar assim, por que temos que dar visibilidade a esse problema? Porque a menstruação ela gera pode gerar muitos outros problemas, complicações, que é a cólica, doenças, pode sim tornar uma fila maior no SUS, dependendo ali da quantidade de mulheres que tem esse agravamento. Então, é muito, sabe, tanta coisa ligada que você fala, gente, é importante, a gente precisa, é um caso de realmente saúde pública, mas também de educação. Porque não adianta eu levar o absorvente, eu sempre falo, agora que tem o programa de dignidade menstrual. Beleza, é muito importante doar os absorventes, mesmo que descartáveis, né? A gente é da sustentável, mas mesmo que descartável, é muito importante doar. Mas, se eu não tiver uma educação, você acha que ela vai pegar o absorvente lá na sala do diretor, fechado? Não vai, porque ela tem vergonha. E ainda mais que é um homem, a gente não sabe se o homem também conhece sobre o assunto, né? Tem até uns vídeos no TikTok aí, se vocês pesquisarem, de gente brincando para homem. Você sabe quantos dias uma mulher menstrua? Como que funciona? E a maioria não sabe. E eu sempre também defendo que a educação também precisa ir para os homens, né? Para entender. É um ciclo que faz parte da vida de todo mundo. Pois é, importantíssima a tua fala. Bom, vocês atuam, né, sobretudo ali na região norte e nordeste do país. Quais são os maiores desafios encontrados por vocês no Instituto nessas áreas, Juliana? A gente vê muito essa questão da pobreza, não tem como falar, eu sei que é meio óbvio, mas não tem como não falar, gente. Tem gente passando realmente fome, aquelas que o pessoal às vezes fala que é história, né, da fila do osso, não é verdade. Então tem gente que só come farinha com o que está disponível. Então acho que essa relação de encontrar, né, a necessidade é muito importante. Mas um outro fato que eu gosto de adentrar é que às vezes as pessoas vão em algumas comunidades e falam: mas essa comunidade não está tão ruim. Ela tem água, tem esgoto e está asfaltada, né? Só que quando a gente entrava e sabia que era uma comunidade em vulnerabilidade, se você entrar na sala, às vezes tem uma TV zona. Já entrou no banheiro numa casa em vulnerabilidade? Então, você pode até achar que aquela pessoa está com a TV, mas e o banheiro? E as condições do banheiro? Então, muitas vezes tem água, mas a água falta. Às vezes você descobre que falta 3 vezes por semana água naquela casa. Você percebe que não tem sabonete, não tem produtos de limpeza. Então, adentrar nesses temas que a gente acabou entrando, a gente foi descobrindo um pouco disso. Então, quanto era fundamental e o quanto não era só a questão do saneamento, que é muito importante também. A maioria das cidades não tem saneamento básico, mas também da falta de produto. Às vezes querer colocar na aparência, tô bem, parece que eu tô bem, mas na verdade eu não tô passando muita necessidade, que eu não tenho nenhum sabonete dentro do meu banheiro. Então eu acho que a gente descobrir e adentrar mesmo, que é o que a gente fala de fazer junto com a comunidade, é porque a gente precisa ganhar confiança para saber a realidade dos problemas. E quando eu falo de gênero, eu preciso ganhar a confiança da comunidade. Para ela poder me falar que ela sofre violência, para ela me falar que ela sofre certas coisas que não vai estar muitas vezes só no indicador, que não vai estar ali, né, numa pesquisa rápida do IBGE, assim, tem coisa que a gente precisa aprofundar. Pois é, e aprofundando aqui, você falou minimamente aí sobre impactos da pobreza menstrual, né, na saúde física e emocional das mulheres. Se a gente aprofunda quais são esses principais impactos, o que é que eles causam, né? Como é que a falta de acesso a produtos de higiene menstrual pode influenciar, por exemplo, a frequência escolar e o desempenho acadêmico de meninas, né? Durante muito tempo, eu dei aula no governo do estado de Pernambuco, né, em bairros de periferia, e presenciava muito meninas que faltavam à escola porque não tinham como se apresentar à escola porque estavam menstruadas e não tinham o absorvente em mãos. Né? Como é que tu explica isso? Como é que a gente pode... Como é que tu vê esses impactos, né? O nosso primeiro projeto, já linkando até a pergunta anterior com essa,
Foi exatamente isso. A gente chegou na comunidade, ela falou assim, eu não sabia o que era pobreza menstrual, e eu passei, eu sempre me arrepio com essa história, e eu passei por isso, e quando a gente foi na comunidade, ela pensou, deve ter gente que passa por isso aqui. Liderança da comunidade. Quando a gente levou, aí ela se emocionou, mais ainda, a liderança, porque ela virou para mim e falou assim, a gente acabou de descobrir que uma das meninas não foi no plantão, né, de dúvidas, que tem isso também, né, não tem só o turno da escola, tem o período da tarde, tem os plantões, porque não tinha absorvente durante o período menstrual, que ela estava faltando, e acharam que ela estava faltando porque ela não queria ir para o plantão, mas era por causa da menstruação. E ela era liderança, ela era amiga da mãe. Então, é só quando a gente realmente entra no assunto. Então, realmente acontece. Isso não é, gente, porque a menina vai faltar porque ela tá preguiçosa, porque ela tá com dor. Não, pela falta também do produto, ela falta, sim. Absenteísmo escolar, 1 em cada 4 meninas, né? Esse é o nosso último indicador que a gente tem, falta na escola por conta de produtos menstruais, né? E além disso, né, a gente, como eu falei, tem casos muito graves que podem chegar, que é casos assim, essa menina percorre muitas distâncias para chegar em lugares muito pobres, precisa percorrer, também andar muito com desgaste do sol, isso também interfere no ciclo menstrual, e ela pode ter problemas também relacionados. Então, a vida que ela leva interfere no ciclo dela. Se ela está tendo falta de nutrientes também, quando chega no período menstrual, ela sente o dobro do que uma pessoa que está em segurança alimentar, que está tendo todo o conforto de um lar. Então, isso também impacta, né? Então, a vida já é difícil, não tenho o recurso, como é que eu vou para a escola? Não vai. Então, esse sim é um dos indicadores muito grandes que a gente tem, né? Que afeta milhões mesmo, gente, não é milhares, as pessoas falam, sim, milhões. E não só também, né, de trabalho, né, no trabalho também isso acontece, que é um ponto que a gente ainda precisa chegar nas corporações, nas empresas, né, na faculdade, a gente tem falado muito de escola, né, mas, gente, menstruação é até os 50. Pois é, e a gente não está fazendo esse debate dentro das organizações, tá? Eu vejo ações bem pontuais, assim, pelo menos assim, na UFSC a gente tentou arrecadar absorventes e tal, para enviar, né, para as comunidades, para o nosso entorno, mas é algo muito pontual, não é algo forte, né, não é algo capilarizado, sabe? Juliana, de que maneira a pobreza menstrual, ela perpetua estigmas culturais e tabus em torno da menstruação? Por que é tão importante? Eu vi que vocês têm esse manifesto, né? Por que é tão importante lutar por dignidade menstrual? A gente tem muito tabu, vou tentar falar alguns, né? Acho que a primeira é a relação da higiene, e o Brasil, as ativistas levantam muito bem essa bandeira. Dia 28 de maio, que é o nosso manifesto, inclusive, desse ano, ele é o Dia da Dignidade Menstrual no Brasil. Fora do Brasil, é Dia da Higiene, protagonizado pela ONU. A gente aqui, como ativistas, entendemos que a gente não pode associar a higiene porque vem do tabu de muitos livros, da medicina, até da Bíblia, de livros que falam que a mulher não é higiênica quando ela está menstruada. Isso não é verdade. Né? Não é porque eu estou menstruada, eu poderia estar menstruada aqui falando e não quer dizer que eu não estou higiênica. Então a gente tenta desvincular isso, isso é um tabu. Um outro tabu também é quem menstrua, que é algo que a gente levanta muito essa bandeira, né? Quem são as pessoas que menstruam? E a gente sempre gosta de ressaltar que existem as mulheres, mas também existem os homens trans que menstruam, existem pessoas não binárias que também menstruam, e existem mulheres que não menstruam, né? Então a gente também gosta muito de ressaltar e que o ciclo menstrual ele envolve também outras camadas que muitas vezes são esquecidas. A gente estava falando um pouco da outra, né? Quanto fica focado na menina, né? Mas e a mulher? E a mulher que está no climatério, que é o que a gente chama, né, do período da menopausa também sofre períodos ali que deveriam ser, é parte da menstruação também, mas que são esquecidas por causa do ageísmo, por causa da idade. Então é um outro tabu também que o pessoal tem esquecido. Toma os remédios e acha que é só o calor e vamos se virar.
Aí eu vou falar mais um tabu para não ficar cheio de tabu, não ficar cheio de tabu aqui. A gente tem um tabu muito grande com relação aos nomes, né? Então, não posso chamar de menstruação. Vou falar, e aí a gente ouviu durante esse percurso no Nordeste, tá de Chico, né? Retomando ao Chico Bento, retomando a sujeira, né? Impureza. Tá de bode. A gente ouviu muito no Piauí, né? O bode, por quê? O bode, desculpa, tem 2 significados. O bode, tanto do azar, tá nesse período tá de azar, ou por causa do cheiro, né? Do cheiro ruim. Lembrando que o sangue menstrual não tem cheiro, né? Aí é uma outra coisinha para entender. O cheiro, ele só vem se... O cheiro, ele é bem natural, se a gente reparar. Se você tiver junto com o absorvente descartável e tiver muito calor, libera cheiro. Porque tem a reação química do plástico. Se tiver com algum fungo, infecção, doença, aí sim tem esses cheiros fortes. A pessoa saudável, de preferência, estiver usando algodão, né, como absorvente ecológico, eu vou defender aqui sempre, raramente tem esse cheiro, assim. Então são muitos tabus, assim. Tem um manifesto, posso convidar a Saula aqui, o pessoal, para assinar um manifesto lá no Rebu, né, www.rebu.br, e aí lá vocês já vão ver lá o manifesto, assinem, e lá tem muitas outras coisas que o Saulo comentou aqui que vale a pena ler e assinar. Pois é, eu vou colocar na descrição desse episódio, que vai ao ar na próxima quarta-feira, o manifesto, o link para o manifesto, né, do Instituto Rebu, e também para o site de vocês, obviamente, para divulgar cada vez mais o trabalho de vocês, que eu acho importantíssimo, belíssimo e de uma grandiosidade, de uma generosidade sem tamanho, tá, Juliana? E para onde pretende ir o Instituto Rebu? Quais são os planos dessa organização que luta pelas mulheres, com foco no protagonismo delas, com foco em educação, com foco em sustentabilidade? O Rebu, até queria ressaltar, né, como a gente ficou muito conhecido, e agradeço a referência, nossa, muito feliz de ser referência nacional em dignidade menstrual. Mas a gente também tem outros projetos, né, que um deles é o Comunidade na Tela, que foi um projeto lançado esse ano, e a gente tem muito orgulho desse projeto, que é um projeto para a gente tornar documentaristas populares. E esse também inclui homens, são homens e mulheres, a juventude, de comunidades ribeirinhas, indígenas, né, pessoas pretas, pardas, que estão, né, em vulnerabilidade social, e eles vão ser formados em audiovisual, com perspectiva de gênero, porque o audiovisual é um local muito complicado também na questão de gênero. Primeiro que já tem poucas mulheres que se formam, né, ou são contratadas, enfim, aí é tudo uma polêmica. E aí a gente quer tanto essas vagas que foram dedicadas para as mulheres, mas também os homens entendam também como gravar, como trazer a mulher na perspectiva, seja de propaganda, seja de reportagem, seja levando a comunidade, como que é retratar essa mulher, né? Então, isso para a gente é muito importante também. Então, esse é um projeto que a gente pretende também manter ele por muitos e muitos anos, junto com a Ave Makers, que é uma plataforma de São Paulo, em que eles deram todo o apoio, todo o acesso gratuito para o Rebu, assim. Então, é uma oportunidade única para esses jovens. E aí, assim, onde a gente quer chegar? A gente quer ser referência, né, apenas em equidade de gênero em Manaus, né? Porque hoje a gente tem muitas organizações ali que atuam, mas atuam muito com a vulnerabilidade, não com gênero apenas, assim. E a gente tem lutado muito para isso, porque a gente entende que precisa dessa força ali. A gente tem bastante gente que apoia o nosso trabalho, mas eu acho que ser referência, as pessoas lembram, lá em Manaus tem o Instituto Rebu, que atua com isso, e a gente está trabalhando muito para isso, então, fazendo todo esse processo de mostrar um pouco mais esses projetos, esse trabalho. Vai vir mais projetos, então acompanhem a gente, e vai ser muito bacana essa jornada. Só está começando. Que legal, e me ponho à disposição se precisar de ajuda como voluntário, me colocar à disposição para a gente estar trabalhando com isso, né? Não sei, talvez formando novos podcasters, né? Enfim, eu acho que isso é uma grande rede, né? A gente está forjando aqui uma grande tessitura em prol de um grande projeto, então eu me coloco à disposição, caso vocês queiram, tá certo? Fico aí à disposição.
tá? E dizer que esse papo aqui foi maravilhoso. A gente conversou com Juliana Gonçalves, fundadora do Instituto Rebu, organização que milita em favor da dignidade feminina, sobretudo das mais vulneráveis, com foco em educação, empreendedorismo e ações sustentáveis. Que honra receber você no Papo no Auge na Quebrada. Tenho certeza que Silas também diria o mesmo, né? Que honra receber o Instituto Rebu. E quem quiser contribuir, quem quiser conhecer e ajudar o Instituto, como fazê-lo, Juliana? Vem pra gente nas nossas redes, Instagram. Lá a gente tem todos os links, né? Você entra logo no comecinho, tem todos os links que vai indicar como apoiar de forma financeira, como ser voluntário, voluntária, ou como apenas acompanhar e divulgar, que isso também é muito importante, né? Trazer espaços como o Saulo aqui pra gente é muito importante. Então, vai lá, dá uma olhadinha no nosso Instagram, que o Saulo vai colocar os links. E assina o manifesto, hein? Vamos falar, assina o manifesto. E eu agradeço muito, Saulo, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma jornada muito grande pra gente, né, que está no terceiro setor. Então, a oportunidade de estar aqui é muito válida, muito incrível. Então, muito obrigada também pelo seu trabalho. Fico aqui me elogiando, mas o seu trabalho também ele é muito importante. Então, estou muito honrada e feliz. Obrigada, Papo no Auge, por me receberem. Valeu, você merece, o Instituto Rebu merece e vocês merecem, né? Vocês têm que estar ativas e fortes para resolver um grande problema da sociedade brasileira. Obrigado de verdade, viu? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da Quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.